Profissão: perigo, desconfiança, traição, sensação, medo, coragem. Eu sou médica, sou presidente da Associação Paulista de Medicina, já o 2º biênio, sou médica legista. Eu faço na vida como eu faço no trapézio, quer dizer, a maneira como eu trabalho com trapézio é muito arriscado, porque eu não uso rede de segurança e não uso cinto de segurança. Eu sou detetive particular, trabalho com investigação particular há 5 anos. Eu não sou o estereótipo de delegada, né? Primeiro porque eu tenho 1,54 m, depois porque eu sou mulher e tenho 27 anos. É uma coisa engraçada, porque as pessoas quando chegam à delegacia, ou eventualmente quando eu estou nos plantões, né, chega no plantão, não acha que eu sou delegada. E passa meio por cima, assim. Aí você tem que falar, ops, peraí, eu sou a delegada. Daí a pessoa recua e me trata com deferência, enfim, nunca tive problema, assim, com isso. A Delegacia de Defesa da Mulher, ela é vista com uma certa discriminação dentro da polícia, porque eu acho que os delegados acreditam que seja um trabalho menor dentro da polícia. Não é a Delegacia de Defesa da Mulher, não é fazer polícia, ser delegado da Delegacia de Defesa da Mulher. Eu, como patologista, não vendo, sabe, não observando assim a pessoa, não vendo idade, não vendo nada disso, se é um tumor maligno, ou a idade, ou o que ela deixou, se ela deixou filhos ou não, eu acho assim, a patologia, eu vejo o tumor, eu acho assim, bonito se há metástase, se há, sabe, então eu acho assim... então eu vejo a lesão. Logo no início eu estava grávida do meu 3º filho, eu tinha entrado no IML e nós tínhamos que fazer 100 autópsias. E eu tinha acabado de deixar minha mãe com meus filhos na natação. E quando eu cheguei lá, tinha para mim um menino que tinha acabado de ter morrido numa piscina de água doce. Calçãozinho vermelho e tal, e praticamente a idade dos meus filhos. Então eu tive me choquei e um colega meu notou e falou, não, pode deixar que eu faço esse caso, porque daí você, mesmo que você não queira, você sabe, vem tudo na tua cabeça. Teve um caso que era uma jovem de 16 anos, ela foi para um hospital, 5 estrelas, e teve uma septicemia. Septicemia é um processo inflamatório que atinge o corpo inteiro. E ninguém achava a causa. Quando abriram, mandaram o útero para mim. Quando eu abri o útero bem delicadamente, eu vi que tinha um estiletinho de madeira dentro do útero. A menina estava grávida, ela não quis contar para a mãe, então ela pegou um estilete de madeira, colocou no útero e perfurou. Então foi assim que ela morreu. Então isso choca bastante. Tem violências que assustam mais, por exemplo, violência sexual contra criança, no âmbito familiar. Normalmente a relação é do padrasto com a enteada ou do próprio pai com a filha. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, me choquei demais, porque eu entrei numa dinâmica familiar que eu não conhecia, não é? Que é a dinâmica familiar dessas pessoas que vivem 13, 14 pessoas no mesmo quarto. O pai não vê a menina como filha. É muito difícil você encontrar essa relação pai e filha. Você tem um nível de promiscuidade dentro da família que não é voluntário. Não é? O pai e a mãe têm relação na frente dos filhos. Por quê? Porque não tem onde ter relação, eles têm que ter lá, porque os filhos estão no quarto com eles. A relação que eu estava acostumada a ver de pai e filha, eu não vejo. Não é? Eu vejo uma relação homem e mulher. E aí ele tem desejo, não é? E muitas vezes acontece um fenômeno interessantíssimo, que a menina acabar, não é, aceitando e concordando, não é? Porque há uma mistura muito grande de sentimentos. Existe uma luta maior, que é a luta da sobrevivência. É uma coisa engraçada, porque uma vez eu atendi um caso de uma mãe que tinha 5 filhos. A mais velha estava sendo molestada sexualmente pelo pai. E foi uma denúncia anônima, enfim, né, eu consegui no final que a menina contasse, era uma menina de 11 anos e tal. Quando eu fui chamar a mãe
Chamei a mãe sozinha e falei, a senhora sabe disso? Não é? Como é que a senhora não faz nada? E ela virou para mim, eu tinha acho que uns 6 meses de polícia, nunca mais esqueci a frase que essa mulher falou para mim. Ela falou, doutora, eu tenho 6 em casa, ela é a mais velha, ele põe arroz em casa, eu estou sacrificando 1 para dar de comer para 5. Essa dependência cultural, econômica, financeira, tudo da figura masculina, né? Para manter a figura masculina em casa, a dignidade vai embora. Meu ex-marido bebia muito, muito mesmo e bebe, né? Continua bebendo, que nunca parou. Então judiava muito, gostava muito de beber, judiar dos meus filhos, maltratar. Aí eu cheguei ao motivo de eu não aguentar. O carro aprontava dentro de casa, sabe? Eu tinha que sair de casa com as crianças, ou com sol, ou com chuva, sabe? Para ir para a casa da minha família, para não ficar dentro de casa por causa das violências. Eu vou ter que dar um basta nisso aí, porque não vai dar certo. Ou ele sai, ou então não sei o que vai acontecer com ele, porque eu saí para viver na rua com meus filhos, sem ter onde eu colocar, não tem lógica. Porque ele não está sabendo que eu vim aqui. Eu não falei em casa, só dentro de casa, só para minha mãe mesmo. Eu falei para ela, mãe, eu vou lá retirar essa queixa. Se eu deixar rolar, vai ser pior. Então eu vou lá e retirar. Então não é medo. Eu fico pensando em ele preso. E depois que ele preso, ele sair, aí ele tentar alguma coisa contra mim ou contra meus filhos. Depois que ele sair da cadeia. Então eu resolvi, eu decidi, eu digo, eu vou lá retirar essa queixa, porque se ele for preso, como ele não tem como situação financeira para assumir as crianças, da pensão das crianças, aí eu resolvi, digo, eu vou lá e retiro essa queixa e explico, porque aí vai ser pior, porque se ele for preso, quando ele sair é pior para mim e para os meus filhos. Morte. Ato de morrer. O fim da vida. Termo. Fim. Você vê que mulher, em geral, isso comprovadamente, ela nunca atinge o rosto. Então, se ela for se matar, ela não vai fazer que nem um homem, dar um tiro na boca, dar um tiro aqui. Então, ela preserva o rosto. Ela dá um tiro em qualquer parte do corpo, se enforca e tal, mas ela preserva o rosto. Uma mãe que eu acho que estava assim, bem neurótica, o que ela estava, porque daí você não sabe todo o histórico, a hora que chega para você. E ela, além de se matar, ela matou os 2 filhos. O que eu vi foi uma senhora, uma dona de casa, que ela estava cozinhando, estava assim típica como as nossas mães, nossas tias, e ela se enforcou com um avental. Então é isso que, sabe, mexe bastante. Eu vou te contar, vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com a gente na delegacia, e assim acho que dá para ter uma ideia do panorama. O homem deu um tiro na mulher, ela perdeu a visão, ela ficou sem a vista do lado direito, ele foi condenado e ela dizia que ele tinha fugido. E ele tinha fugido. Um dia o investigador chegou para mim e falou, doutora, fugiu coisa nenhuma, ele está lá com ela, doutor, tenho certeza que ele está lá com ela. Bom, nós fomos lá, de surpresa, prendemos o fulano, que estava na cama com ela. Quando a gente pegou esse homem, essa mulher gritava, sua vaca, sua puta, você pegou meu homem. Para a delegacia inteira, para todas as escrivãs, para todo mundo. E a gente ficou sem reação, porque a mulher histérica gritando que a gente tinha tirado o macho dela, sendo que a mulher estava com um buraco na cara. Ao mesmo tempo, tem mulheres que depois de uma situação dessas juntam forças e vão lutar contra isso. Eu tive um caso na delegacia de uma mulher que levou 5 tiros numa quina de parede, assim, ela encolhida, ele deu 5 tiros, ela escapou com vida. Depois essa mulher se empenhou tanto, ele continuou sob o domínio dele, ela fazia o que podia para dar as informações para a gente,
No final ele foi preso por tentativa de homicídio, por tráfico, ele era traficante também e tudo. Mas essa mulher teve muita força, não é? E caiu numa situação em que ela falou, não, ou eu corto agora, ou eu tô morta. E não é só a agressão física, não é? Pior que a agressão física, muitas vezes, é a agressão verbal, né? A humilhação. Quer dizer, aquela coisa de trazer a amante para dentro da casa e dormir com ela na cama, sabe? E, quer dizer, é uma agressão muito mais que física, não é? É tirar completamente a autoestima da mulher, deixar ela absolutamente no chão e dependente. Já escutei ameaças, não é? Essa semana tinha uma pessoa lá presa num flagrante de atentado violento ao pudor. Ele tinha tentado estuprar a cunhada e tal, acabou dando atentado violento ao pudor. Mas ele estava completamente descontrolado, super drogado e descontrolado mesmo, quer dizer, não tinha o que segurasse, ele estava algemado e ninguém segurava, ele estava descontrolado. E ele subia a escada e eu estava sem um investigador na delegacia. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? A mulher teve que ser muito brava, eu acho, né? Teve que ter uma coragem ímpar, assim, quando resolveu queimar os seus sutiãs na rua e resolveu encarar o homem igualmente. Então, acredito que por isso ela esteja mais poderosa, eu diria. E eu acredito que essa virada de milênio é feminina, acho que vai ter um culto às qualidades femininas que ficaram nessa época, nesses anos 80, por exemplo, muito patriarcal, muito iupismo, muito dinheiro, você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que ser alguém na vida, você tinha que ser muito bom profissional. Coragem, bravura frente ao perigo, intrepidez, ousadia. Soldado Feminino Aparecida, sou do 4º GI, tenho 27 anos. Eu sou a PFI da Lina, eu tenho 22 anos. Meu nome é Soldado Juliana e sou do 4º GI, tenho 24 anos. A profissão é meio desconhecida, né? No começo a gente, quando fez a inscrição para ser bombeiro mesmo, era uma coisa assim estranha, bombeiro feminino, era uma coisa que não é muito divulgada. No começo, né, quando nós viemos para cá, há 5 anos atrás, nossa, mulher, que bom, né? Uma mulher vai me atender. Porque eles acham que a mulher é mais delicada para cuidar de uma pessoa. Mas ainda existe o preconceito. Gente, o homem é igual à mulher, a mulher é igual ao homem. Tudo que um homem pode fazer, uma mulher também é capaz de fazer. Normal. Inclusive tem coronel no policiamento feminino, sabe? No bombeiro ainda não tem, mas logo também, do jeito que as coisas andam, acho que vai ter também. Não vai dizer que, olha, eu sou mulher, vou comparar com ele e vou carregar um concreto nas costas. Lógico que a minha estrutura física não permite isso, mas a gente vai se adaptando, com o passar do tempo vai se adaptando. Profissão. Atividade ou ocupação especializada. Eu me formei na PUC há 5 anos atrás e eu queria trabalhar com a parte criminal. Na verdade, tem uma situação engraçada, porque meu pai foi secretário de segurança por 2 vezes em São Paulo. Então eu tinha uma ligação indireta assim, com a polícia. Mas, na verdade, minha mãe detestou, sou eu e mais 2 meninas. Minha mãe achou terrível. O que eu ia fazer, se eu ia ter que andar armada, o maior pânico dela era eu ter que andar armada e tudo mais. Minha família tem 5 pessoas, 5 homens que são detetives.
Então, praticamente, desde os 15 anos, eu já estou familiarizada com a profissão. Eu cresci com essa profissão, cresci com os irmãos, né, sempre mostrando, então praticamente estou familiarizada. Trair, enganar, atraiçoar. Conviver há 20, há 30 anos com uma pessoa, depois saber que essa pessoa atraiu, foi ficar com uma pessoa mais nova, digamos, uma mulher mais bonita, ou se não um homem mais rico, que normalmente são esses dois caminhos, tá? Então essa mágoa que as pessoas sentem, e é isso que a gente tem que tentar superar, né? Que normalmente eu aconselho que tentem superar. O homem, ele chega no meu escritório já determinado ele chega no meu escritório não querendo enxergar praticamente o que está acontecendo. A mulher não, ela chega determinada a uma separação. Talvez ela se sinta mais ameaçada com o fato do marido dela estar com outra. Essa ameaça faz com que ela já se sinta perdedora da situação. Então, normalmente o que ela busca é sempre saber como é a outra pessoa. É o fator principal que ela gostaria de saber. Como que é essa outra mulher fisicamente. Então, ela me procura depois para tirar uma foto dessa mulher de corpo, para tirar uma foto de rosto dessa mulher, que ela quer saber para quem ela perdeu. O homem, ele é muito mais fechado, a mulher não, ela liga para amiga, liga para mãe, ela tem apoio da família. E o homem não, dificilmente ele se abre. Talvez ele até tenha o maior contato comigo. Então, existem alguns casos de homens que chegam no meu escritório e falam: Cecília, você é a única pessoa que eu posso me abrir. Eu não tenho mais pessoas para abrir, tá? Então ele tem muito medo da verdade e é muito curioso que o homem normalmente acaba perdoando uma relação, assim, se a mulher traiu ou traiu, então ele vai acabar dando um jeitinho ou outro de voltar com ela e de perdoar e fingir que nada aconteceu. A mulher perdoa menos, mas acha assim que é por aquele fator que eu já falei, por aquele fato que eu já falei, porque ela já se sente perdedora da situação, já se sente muito ameaçada. E o homem, por incrível que pareça, ele, assim, quando uma mulher o trai, quando a esposa dele o trai, ela assim, dá uma impressão de que ela o traiu porque ela é linda, entendeu? Então, então por isso que ela me traiu, então eu vou perdoá-la. Desconfiança. Qualidade de desconfiado. Falta de confiança. Já houve discussões de homem entrar no motel e não querer nem saber, e já teve sim. Um cliente meu, tá? Nós fomos, aliás, é um cliente muito amigo, por isso que nós fomos até o final. Então esse cliente meu, ele foi, nós vimos a esposa dele entrando no motel com uma outra pessoa, né? E aí, o que aconteceu? Ele não se contentou, depois ele foi ao motel, ele entrou com uma funcionária minha no motel, ele não se contentou, eles entraram por debaixo do portão, né, onde estão os carros estacionados, né? Ele olhou a placa, viu o automóvel dela, entrou por debaixo, bateu na porta dela, não se contentou, fez um escândalo antes que ela abrisse a porta, tá? Aí a segurança foi informada que havia um homem lá, super nervoso, fazendo escândalo. Obviamente contou para a esposa dele deu um jeito, não sei como, o amante saiu por não sei aonde, aí ela desceu, ela saiu, abriu a porta e falou que simplesmente estava passando uma tarde no motel, tá? Então ele ficou super nervoso e estourou todo o carro dela. Sensação. Comoção moral, emoção. Meu nome é Jusileide, tenho 23 anos. No normal eu sou secretária, de vez em quando eu sou dublê. É aventura, é diferente. Meu nome é Tânia, tenho 18 anos. Faço dublê, perigo é muito bom, né, às vezes. Oi, meu nome é Júlia Fernandes, tenho 23, eu sou atriz profissional e agora estou tentando ver como é a vida de dublê. Perigo, aventura, fazer coisas diferentes. Tá sempre num lugar diferente, fazendo coisas diferentes, correndo riscos diferentes. Eu acho que é mais pela sensação, tem que ter responsabilidade também, porque você, além da sua responsabilidade, tem outras pessoas que estão envolvidas. Bom, quanto à preocupação dos meus pais, só quando eu ligo que eu me pergunto se eu tô inteira. A primeira pergunta dela, você tá inteira? Tá tudo bem? Só. Ele nunca falou nada, né? Eu gosto de ser, ele aceita, normal. Meus pais aceitaram normal. Meu pai até acompanhou certas vezes que eu fiz parapeite, ele que puxava o carro, ele estava sempre envolvido. Minha mãe só falava, você é louca. Adriana Esteves, o atropelamento que ela fez na
Razão de Viver do SBT. Fiz atropelamento para ela. Aliás, aquela noite eu fui atropelada 26 vezes. Várias vezes, pessoas que trabalham comigo até, que assistem, gente que me ama, assim, fala, pelo amor de Deus, não consigo ver você fazendo. Porque é muito arriscado, se eu cair, eu posso literalmente morrer, porque às vezes é a 15 metros de altura, 10 metros de altura. Mas com muita segurança. Eu só me exponho ao risco no trapézio, aquele número, aquele determinado movimento, quando eu tenho muita certeza de que ele vai dar certo. Eu sou meio assim na vida, eu corro riscos sempre, desesperadamente, desde pequena, mas sou uma pessoa que não é louca, desvairada, não. Homem, ser humano do sexo masculino, varão. Os homens, quando chegam lá, né, eles assumem uma postura, assim, até de eu sou bonzinho, eu sou calmo, ela que é a louca. Normalmente é isso, né? Eu sou bonzinho e ela é louca. E aí ela fica louca mesmo, porque à medida que alguém vira e fala você é louca, você fica louca. Bom, as coisas que eu falo são as coisas, né, as mais comuns, quer dizer, você não pode se sujeitar a isso, você não, né, nada te obriga a viver uma situação dessas. Porque quando a mulher está lá conversando comigo, ela me escuta, ela me entende e ela concorda comigo, né? Porque ela é capaz disso. Ela sabe o que ela está vivendo, ela sabe o que eu estou falando, né? Ela me entende. Só que ela sai daquele lugar onde ela está protegida e ela vai para o ambiente dela de novo, né? E se aquilo não é um trabalho contínuo de conscientização, dali a 2 dias, ela está de novo presa naquela realidade dela e de novo ela não consegue sair daquela dinâmica. Ousadia, coragem, destemor, arrojo, galhardia, audácia, petulância, atrevimento. Meu nome é Sila Castro, tenho 31 anos, sou piloto da Rio Sul e escolhi essa profissão porque desde pequena eu convivo com o meio da aviação, meu pai é piloto. Eu piloto o 737-500, né? É um jatão para mim, é bem legal, é super moderno. Há o preconceito, sabe? A gente fala, eu por sorte ou por não dar muita importância a esse tipo de preconceito, eu nunca tive grandes problemas. Só aconteceram situações engraçadas comigo já no voo. Uma vez a gente estava voando e aí a comissária falou, eu achei muito engraçado. Ela falou assim, comandante, imagina, o passageiro chegou para mim e perguntou, vem cá, tem uma mulher na cabine? Aí ela falou, tem uma pilota. Aí ele falou assim, mas tem que avisar quando tiver mulher na cabine. Aí ela falou, a senhora acha que tem que avisar? Mas por que a senhora acha que tem que avisar? Não, porque a gente tem que ficar preparado. Aí ela, tudo bem, não sei o quê. Aí ela explicou que eu recebi o mesmo treinamento que os outros pilotos e que eu sou tão capaz quanto, que se eu tô ali é porque eu fiz tudo certinho e, né, cheguei ali da mesma forma que todo mundo. A mulher é talvez mais tranquila e mais intuitiva, a mulher é mais humana, eu acho, sabe? A gente, às vezes, pode haver algum problema com os comissários e tudo, eu acho que a gente sabe entender um pouco melhor, sabe? E sabe trabalhar mais em conjunto. Eu já percebi isso, acho que a mulher, ela trabalha melhor em conjunto, ela não bate de frente, ela procura buscar soluções ao invés de botar lenha na fogueira. As funções do copiloto a principal. É um substituto do comandante. Ele está apto a fazer tudo que o comandante faz, né? Para chegar ao comandante vai demorar um pouquinho,
pouco mais de horas de voo e tudo, a experiência tem que ser maior, mas a gente chega lá. Eu sempre tive consciência de todo o que vem pela proa, né? Do que eu pretendo fazer, sempre absoluta consciência, não hesito, sou determinada, decidi e não pensei nos riscos em ter medo, não tive medo, decidi aprender a voar, com muito custo, com muito sacrifício, uma garota de 16 anos, né? É muita coisa, é preciso ter determinação. E eu tive, sempre tenho tido na vida. Quem hesita, não é bem sucedido. E não é só a agressão física, né? Pior que a agressão física, muitas vezes, é a agressão verbal, né? A humilhação. A mulher não, ela chega determinada a uma separação. Talvez ela se sinta mais ameaçada com o fato do marido dela estar com outra. A mulher teve que ser muito brava, eu acho, né? Teve que ter uma coragem ímpar, assim, quando resolveu queimar os seus sutiãs na rua. Eu vejo o tumor, eu acho assim bonito, se há metástase, se há, sabe? Então eu acho assim, então eu vejo a lesão.